Mas eu quero compartilhar, irmãos, esses dias, hoje e amanhã, sobre o céu. É tempo de pensar no céu. Mais do que nunca devemos pensar no céu, alegrar-nos no céu e sabermos que nós vamos nos encontrar lá no céu. Obviamente, nós não seremos inferiores ao que somos aqui. Obviamente, nós teremos a mente de Cristo. Obviamente, nós viveremos e teremos algo que não dá para falar com a linguagem humana. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu creio que nesses dias, especialmente, a palavra de ordem deve ser: eu vou para o céu. Não é fuga, não é fuga. Porque enquanto houver ainda um pecador, um eleito não convertido, nós vamos dar tudo para ganhar esta alma para Jesus. Enquanto ainda houver um eleito perdido, porque quando completar o número dos eleitos, o Senhor então nos levará para o céu. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos abrir o texto sagrado, a palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21 e os versículos de 1 a 8. Apocalipse capítulo 21, está lá na tela, os versículos de 1 a 8. Poderíamos ler em uníssono? Vamos ler todos juntos? Ainda que possa haver alguma versão diferente, não tem problema, mas eu creio que a grande maioria é igual à minha. Vamos juntos. Apocalipse 21, de 1 a 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. O reverendo Célio já orou, eu não vou orar. O pastor já orou por mim, por nós. Podeis sentar e vamos ouvir a palavra de Deus. Irmãos, pensemos no céu. Certa vez perguntaram ao evangelista Moody: ô Moody, se você soubesse que Jesus voltaria dentro de 24 horas, o que você faria? Eu creio que nesse momento Moody deve ter lembrado também de pergunta semelhante que fora feita ao grande reformador Martinho Lutero. Fizeram a mesma pergunta. Lutero disse: se eu soubesse que Jesus viria amanhã, ainda hoje eu plantaria uma macieira. Moody deu uma resposta também muito significativa. Ele disse simplesmente: se eu soubesse que Jesus voltaria amanhã, eu continuaria fazendo o que estou fazendo. Que palavra! Eu continuaria fazendo o que estou fazendo. Meus amados, e nós podemos responder da mesma forma? Será que se
se nos fizerem esta pergunta, nós teremos a tranquilidade e a esperança de dizer: eu continuarei fazendo o que estou fazendo. É óbvio, nem precisa dizer que o que Moody quis falar. A resposta de Moody é que eu estou preparado. A qualquer hora, a qualquer instante. E eu quero fazer já um parênteses. Não tenhamos dúvida que o céu é a promoção das promoções. É a glória, é o melhor, é incomparavelmente melhor, é a nossa esperança, é a razão da nossa alegria, é a razão porque nós podemos cantar que somos o povo de Deus. É a razão pela qual nós celebramos a Santa Ceia. A Santa Ceia, é um avant-première, é um trailer da glória no céu. E a expectativa, Maranata, é que a próxima vez que o Senhor Jesus ministrar, vai ser quando todos estivermos lá e receberemos o cálice das suas mãos. É para arrepiar. Meus amados, pensar no céu é santo dever do cristão fiel. Os infiéis não pensam, têm medo. E muitos são até supersticiosos. Até crentes têm superstição em relação ao céu. Tem superstição em relação àquele momento glorioso, quando o Senhor dirá ao fiel: vinde bendito do meu Pai, entra no reino que te está preparado desde a fundação do mundo. Nós percebemos que a despeito de toda a maldade, crueldade, injustiça que assolam este mundo, onde cresce a anarquia, onde cresce a iniquidade, nós percebemos da mesma forma, a crescente ideia de que o homem seja capaz de solucionar os seus problemas. E aí vem essa humanidade pregressa e perversa, falando de nova ordem mundial. Nova ordem mundial o quê? O homem está morto nos seus delitos e pecados. O homem sem Deus está condenado. Interessante, nós vimos essa semana assistindo, ouvindo e estudando estes homens que eu cheguei agora aqui no gabinete e ouvi falar sobre eles. Dr. Marcos Eberlin, Dr. Adalto Lourenço, e nós agora na viagem ouvindo os três, Marcos Eberlin, Adalto Lourenço e o arqueólogo Rodrigo Silva. Estes homens falando da Bíblia, falando do universo como novo, e que o universo está esperando o dia da sua redenção. Não é nenhuma novidade, a Bíblia diz que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, da glória de Deus. Enquanto a humanidade sem Deus, enquanto cientistas que não conhecem a verdade fazem suas teorias e se perdem em suas elucubrações, em suas hipóteses, o povo que confia no Senhor permanece firme como o monte de Sião. A nossa esperança é renovada no Senhor. O mundo na maior confusão e os incautos na maior distração. Dá até um verso. O mundo na maior confusão e os incautos na maior distração, a partir dos formadores de opinião e até mesmo de gente de congregação. E esperando, imaginando um mundo melhor aqui. Não haverá mundo melhor aqui. A nossa redenção está na glória celestial. Nós caminhamos para atravessar esse rio da vida e chegarmos à terra prometida. Aquilo que os hebreus fizeram, aquele marco histórico da saída do Egito, a travessia do deserto, a travessia do Mar Vermelho, a travessia do Rio Jordão, a chegada à terra que mana leite e mel, foi apenas um protótipo, apenas um símbolo do que há de ser quando a igreja fiel, a igreja triunfante for recebida na glória celestial. E a palavra, o Apocalipse se encerra exatamente com este brado de vitória, com esta oração: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, eu sei que o meu Redentor vive.
Nós nos entristecemos com este mundo. Já há alguns meses eu parei de ouvir noticiário, parei de ouvir youtubers, parei de ouvir comentaristas, porque é triste a situação. Mas em contrapartida, a nossa esperança se renovou no Senhor. A nossa esperança se renova no Senhor. Como Jó, nós podemos dizer: eu sei que o meu Redentor vive. O Senhor dos exércitos, Ele não nos decepciona. O Senhor dos exércitos, dele é a vitória. E Ele virá buscar a sua igreja. E Ele estabelecerá novos céus e nova terra. Nós vivemos dias, conforme descritos por nosso Senhor Jesus, como os dias de Noé. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37 a 39. É interessante que parece que as pessoas estão anestesiadas. Até mesmo cristãos. Esperando um dia melhor aqui, esperando um mundo melhor aqui, esperando uma tal de nova ordem mundial, que na verdade é a grande anarquia, é a fúria daquele que intentou contra o Senhor Jesus 40 dias, 40 noites. Ele sabe que os seus dias estão contados. Ele sabe que ele está derrotado diante da igreja. Ele sabe que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. E nós, como igreja fiel, sabemos que não podemos, não devemos nos envolver com as coisas deste mundo. Nos iludir com as coisas deste mundo. Nos entreter com as coisas deste mundo. O mundo vai de mal a pior. Mas a igreja vai crescendo em triunfo e ao triunfo. É a grande ironia da história do Evangelho. Quanto mais perseguem os cristãos, quanto mais os romanos matavam os cristãos, quanto mais derramavam o sangue dos cristãos, mas o sangue dos mártires é semente, sim. Mas a igreja crescia. E a igreja é sempre mais do que vencedora. Deus quer que pensemos no céu, o Espírito Santo quer que pensemos no céu, nosso Senhor Jesus quer que pensemos no céu. A palavra prova, Deus quer que pensemos no céu. Isaías capítulo 13, versículo 14, e nosso Senhor diz: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. O nosso Deus não nos decepciona. O Senhor dos exércitos, Ele é a nossa defesa, Ele é sol e escudo, Ele dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente, Ele não nos decepciona. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto, Ele vos será santuário. A palavra nos ensina e a nossa teologia reafirma que nós estaremos com o Senhor para sempre na glória celestial. Não precisaremos de luz do sol, nem da lua, nem de outros aparatos, porque o Senhor será tudo em todos. Estaremos com Ele para sempre. Tudo aquilo que nós almejamos, tudo aquilo que nós sonhamos, tudo aquilo que nós queremos de bem, de melhor, nós teremos no Senhor, na glória celestial. Jesus quer que pensemos no céu. Em João 14, 2 e 3, esse texto clássico: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Espírito Santo quer que pensemos no céu. E o Espírito diz em Gálatas capítulo 5, versículo 5, Apocalipse 2, 7 e 22, 17. Assim diz o Espírito: porque pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Gálatas 5, 5.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. É o Espírito quem nos convoca. Ouça, o Espírito Santo está dizendo, ouça. E nós sim, queremos ter intimidade a cada dia mais com o Espírito Santo. Quem manda na igreja é o Espírito Santo. Ele foi enviado da parte do Pai para reger a igreja. Que maravilha este belo coral Coroarte. Parabéns, parabéns. Que maravilha. E enquanto eu olhava assim, via o regente, me veio à memória justamente esse ponto aqui. O Espírito Santo rege a igreja. É Ele quem coloca o pastor, é Ele quem elege os oficiais, é Ele quem capacita os dons, é Ele quem distribui os dons, é Ele quem organiza os ministérios, é Ele quem faz com que a igreja cresça, é Ele quem nos anima, é o Espírito Santo regente da igreja. É Ele quem nos revela a palavra. É Ele quem, a despeito das dificuldades desta vida, das tristezas desta vida, das frustrações desta vida, das perseguições desta vida, da injustiça desta vida, é Ele quem anima a igreja, dizendo que nós somos mais do que vencedores. Ainda o Espírito diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Apocalipse 22, 17. Queridos, o pacto da graça feito pela Santíssima Trindade antes da fundação do mundo apontava já e aponta para a glória celestial. O pacto das obras mostrou-se ineficaz, mas a Trindade, sendo rica em graça e misericórdia, estabeleceu este plano que nos leva para o céu. Pensemos no céu. Em nosso texto básico, aqui, Apocalipse 21, de 1 a 8, nós vemos a forma magistral como o apóstolo João, lá na ilha de Pátimo, o homem da revelação, nos mostra um retrato do céu e dos séculos, a sua consumação. É o que nós vemos aqui. Aliás, eu quero dizer também que o Apocalipse não é para nos assustar, não é para amedrontar, não é para pensarmos que são figuras, símbolos assustadores e sem significado, mas eu entendo, pastores e presbíteros, copastores conosco, que toda a simbologia do Apocalipse é exatamente, eu acho que eu vou falar isso amanhã, para que nós nos calemos diante dele. O Senhor está no seu santo templo. A glória é dele, o poder é dele, o discernimento é dele, a última palavra é dele. É ele quem é o mestre dos mestres. E Apocalipse é para que nós nos quedemos diante dele, nos prostremos diante dele. E aliás, aqui eu faço um outro parênteses, eu acho que uma grande dificuldade da igreja no geral é de se humilhar diante do Senhor. O que existe de vaidade por aí, o que existe de vanglória, o que existe de soberba, o que existe de guetos, dessas coisas, é triste. Mas o povo que conhece ao seu Deus se alegra no Senhor, se quebranta diante do Senhor e se enche do Espírito do Senhor. O povo que conhece a Deus, adora ao Senhor, não adora a denominação, não adora a liturgia, não adora a teologia, adora ao Senhor em espírito e em verdade. O povo que conhece ao Senhor é o corpo vivo de Cristo aqui na terra. O povo que conhece ao Senhor e que vive na expectativa do céu tem o bom perfume de Cristo. Por onde passa, espalha a fragrância do conhecimento de Cristo. Para uns, cheiro de vida, para outros, cheiro de morte. Mas a igreja exala o bom perfume de Cristo. Então pensemos no céu. Em primeiro lugar, queridos, pensemos no céu, porque o céu é promessa de Deus. O céu é promessa de Deus. E aí me permita a igreja e pastor Célio e Sheila usar essa ilustração, esse gancho que Célio me deu. Imagine se eu não tivesse aceito o convite para pregar na igreja lá em Paulo Afonso, onde Célio estava iniciando o pastorado lá em Paulo Afonso.
E lá eles criaram essa nova congregação e me convidaram para pregar. Imagine se eu não tivesse aceito aquele convite. Eu não teria conhecido Sheila. E a minha vida aqui não teria sentido. Né? Agora, a ilustração vai mais a fundo. Imagine então se eu, tendo visto aquela jovem, eu não tivesse me deixado levar a alma. Eu não tivesse me deixado empolgar-me. Eu teria perdido a bênção. Mas olha, o negócio foi tão forte que a gente nunca conversou sobre isso. Mas agora Célio lembrou o que Sheila estava fazendo. Estava tocando uma guitarra vermelha, estava com uma roupa vermelha, um chapeuzinho que estava na moda, um chapeuzinho branco. Né? Essa lembrança toda, esse memorial todo, para marcar uma história simples de gente nossa, terrena. Agora imagine nós sabermos que o Senhor nos revelou na palavra, que o Senhor nos garante na palavra, que nós estaremos com Ele na glória celestial. Incomparavelmente melhor. Incomparável. As ilustrações são parcas, são pobres, são frágeis, mas elas servem para nos dar uma ideia do upgrade que nós teremos lá no céu. O Senhor nos chama, venha cear comigo, venha estar comigo. Deus criou o homem, criou a mulher para serem com sua santa descendência companhia de Deus, para sempre. Mas o pecado interrompeu este curso. O pacto das obras mostrou-se ineficaz. Mas Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, os versículos de 4 a 6, explica o que aconteceu. Apesar do pecado original, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou já, e nos fez assentar já nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então é certeira a nossa teologia reformada, quando diz que o céu começa quando fomos selados com o Espírito Santo. O céu começa com a nossa conversão. Nós somos herdeiros e cidadãos dos céus já. Estamos aqui apenas passando uma chuva aqui nesta terra. E que esta passagem seja gloriosa, que essa passagem seja, como diz o apóstolo Paulo, para ganhar almas para Jesus, para evangelizar, para testemunhar do poder de Deus e pronto. Não para criarmos raízes aqui. Este mundo não nos pertence. Nós não somos deste mundo, nós somos cidadãos dos céus. O nosso breve catecismo de Westminster acertadamente lembra-nos em sua primeira questão que o fim principal e supremo do homem é amar a Deus, e eu prefiro esta versão, e gozá-lo para sempre. Gozo somente no Senhor. Gozo somente no Senhor. Qualquer sintoma, qualquer sinal de alegria, de gozo aqui na terra é uma visão muito distante, muito frágil do verdadeiro gozo que é estar com o Senhor lá no céu. Queridos, essa promessa é de Deus e será cumprida. João viu então um novo céu e nova terra. Ele diz, eu vi o novo céu, eu vi a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. A revelação é clara. Deus vai cumprir literalmente. Deus vai cumprir literalmente tudo o que prometera, graças ao sacrifício de seu Filho perfeito, em favor daquele a quem Ele quis salvar. Não será para todos, mas aqueles que foram escolhidos dizem amém. Não é para todos, obviamente, mas aquele que se reconhece à direita do Senhor vai dizer sempre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Ele diz, o meu reino é teu. Eu te comprei com meu sangue. Óbvio, não é para todos. Outro detalhe, claro, o sacrifício dele e a ressurreição foi perfeito. Então ele morreu e ressuscitou por um número específico de salvos. É a eleição incondicional.
que nos leva à perseverança dos santos. Não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele quem nos escolheu e nos selou com o Espírito Santo. Queridos, a ideia é de um casamento perfeito e único. Quando João vê e então ele conclui: eu vi o novo céu, vi a nova terra e o mar já não existe. Significa nenhuma ação humana, nem biológica, nem psicológica, mas somente, nem religiosa, mas somente a vida de Deus na vida dos resgatados do Senhor. O mar já não existe, ou seja, os empreendimentos humanos, as conquistas humanas, os projetos humanos, as teorias humanas, elas caíram por terra. Os métodos humanos se mostram e se mostrarão ineficazes. O que permanece é a palavra de Deus. E a palavra não falha. Portanto, irmãos, o mar já não existe. Os projetos humanos, as tentativas humanas, a tal de religare da religião, se mostra ineficaz, ineficiente. O que vale é a vida de Deus em nós. Como diz a bela música evangélica, que bom é a tua vida em minha vida. A vida do Senhor na nossa vida. Queridos, eis então o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Deus habitará com eles. E eu não tenho dúvida, igreja, que a nossa caminhada como igreja é também um curso, uma graduação, a que nós nos especializemos no santo desejo do dia da formatura, quando então receberemos o diploma das mãos do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui numa academia, a melhor, incomparavelmente a melhor. Estamos sendo graduados, até que quando fizermos a última prova, o Senhor nos chamará e nos dará a coroa da vida. Combateremos o bom combate e receberemos a coroa da vida. Mas em segundo lugar, irmãos, pensemos no céu, porque o céu é o triunfo de toda a consolação do Espírito. Imagine que nosso Senhor Jesus disse: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Que maravilha! Jesus então passa 40 dias aqui na terra após a ressurreição. Os apóstolos, Matias no lugar de Judas, então o número completo, os 12, e mais alguns irmãos compondo uma congregação de cerca de 120 irmãos, obedeceram fidedignamente a palavra de Jesus. Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E naquele dia, 10 dias após a ascensão, 50 dias após a ressurreição, o dia de Pentecostes, eles estavam no cenáculo e o Espírito Santo desce sobre todos, desce sobre a igreja e continua agindo no meio de nós. E continua agindo na igreja presbiteriana do Farol, continua agindo através de seus pastores, dos seus oficiais, dos seus membros, continua agindo em toda a face da terra. Há poucos dias saiu a notícia de que Coreia do Norte descobriu mais um grupo de cristãos e martirizou. Mas o que nos chama a atenção é que, apesar de toda a perseguição, há um remanescente. Há cristãos, porque quem faz o cristão é o Espírito Santo. Quem faz o cristão é o Espírito Santo. E quando é feito pelo Espírito Santo, não tem cara feia, não tem opressor, não tem ditador, não tem perseguidor, não tem nada que faça nos calar. O Senhor Jesus mesmo diz que quando formos levados às autoridades, não nos preocupemos, porque o Espírito Santo falará por nós. É Ele quem rege a igreja.
E um bom exercício é toda vez que nós vermos este belo coroarte e a regência, nós nos lembrarmos que o Espírito Santo está regendo a igreja. O coral e o regente são apenas símbolos, sinais, assim como nós, os oficiais. Mas quem rege é o Espírito Santo. O céu é o triunfo de toda a consolação do Espírito. E imediatamente após a queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva, o Senhor tem então nos consolado já com o Espírito Santo. Gênesis 3,15 é a primeira pregação do Evangelho. Vocês não estão sós. Vocês serão disciplinados, mas vocês serão restaurados. Aqueles que crerem em mim. Aqueles que confiarem serão restaurados. Gênesis 3,15. O pacto das obras, então, tendo se mostrado ineficaz em virtude da má escolha do homem, permite-nos ver com toda a consolação do Espírito a misericórdia de Deus. Veja que santa agência. E só podia ser santa porque é do Espírito Santo. Apesar do caos, apesar da queda, apesar da condenação, toda alma que pecar certamente morrerá, mas Deus, sendo rico em misericórdia, promete e envia o seu Filho perfeito para salvar todo aquele que nele crê. Queridos, isto é consolação. João vê então que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Gênesis 3 é muito bem dissertado em Efésios 2, versículo 1, quando Paulo diz: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Que tristeza, que horror, que dor, que situação semelhante exatamente à dos dias que nós vivemos. Uma situação de horror, de caos, de anarquia, de ilegalidade, de arbitrariedade, de injustiça, de perversão. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, enviou o seu Filho. E o Espírito Santo então diz, o ato final será: Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É exatamente o que João vê aqui em nosso texto. Não precisa dizer que após Gênesis capítulo 3, a vida se tornou literalmente um vale de lágrimas, vale de sombra da morte, como bem disse Davi. A vida se tornou canseira, enfado, perturbação, horror, guerras, rumores de guerras, traições, falsidade, idolatria, inversão da ordem de valores, torpeza, abominação, os homens amantes de si mesmos, pervertendo a ordem natural. Mas a despeito deste caos, como bem disse Santo Agostinho, nós também dizemos: Senhor, fizeste-nos para Ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em Ti somente. E o Senhor, que é rico em misericórdia, Ele nos permite que este consolo comece aqui, com a igreja. A igreja é a maior agência de cura, cura espiritual, cura emocional e também de cura material, por que não? Nós somos testemunhas de tantos milagres que o Senhor tem feito no meio da igreja, da congregação, mas acima de tudo, a igreja é lugar de cura espiritual. Porque a despeito do caos deste século, a nossa esperança está em Deus. A despeito das incertezas, das injustiças deste século, nós somos o povo mais feliz da terra. Estamos alegres,
Nós somos o povo mais esperançoso da terra. E isto, como bem diz os nossos doutores Eberlin e Adalto Lourenço, não é mera ciência. Isto não é fuga, isto não é utopia. Isto é Deus, o Pai da ciência. Isto é Bíblia, o maior livro de ciência. Porque é a Bíblia quem nos ensina que Deus criou todas as coisas. Antes de tudo não foi o nada, antes de tudo foi Deus. Do nada Deus criou. Mas o nosso Deus é de eternidade a eternidade. E no Apocalipse ele é chamado em Cristo de o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E eu não tenho dúvida que o Senhor Jesus deu esta revelação a João lá na ilha de Patmos, exatamente para fazer-nos entender que toda simbologia, que todo mistério é exatamente para que nós, repito, nos prostremos diante dele, porque ele está no seu trono. Ele é quem é, não apenas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas o cientista dos cientistas. E mais do que nunca nós temos que afirmar isto: o cientista dos cientistas é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Queridos, verdade que todos em sã consciência desejam ardentemente uma vida de sucesso, uma vida sossegada, de paz, de amor pleno, de consolação. No entanto, muitos optam pela perdição e sua condenação. As suas obras testificam que estão buscando a condenação, que estão condenados. E nós, igreja, não devemos nos impressionar com isto, porque nós temos a mente de Cristo. Nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. É a glória dele, é Cristo em nós, é a ação do Espírito Santo conosco. Portanto, queridos, esta é a revelação do Apocalipse. Eu entendo que esses símbolos todos são exatamente para que nós nos compenetremos de santa reverência. É para que nós estejamos na expectativa, e certamente, e com certeza, como disse Moody, se eu soubesse que Jesus voltaria em 24 horas, eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo. Tendo uma vida santa, tendo uma vida consagrada, tendo uma vida de serviço ao Senhor, tendo uma vida de fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou como diz o escritor da Epístola aos Hebreus, uma vida em santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Eu quero ser encontrado por Jesus do jeito que eu estou. É muita responsabilidade. Mas quem outorga, o fiador, é o Espírito Santo. Descansemos no Espírito Santo. Confiemos no Espírito Santo e honremos a sua santidade. O Senhor está no seu santo templo. Calemo-nos diante dele. Diante de tanta figura magnífica que o Senhor nos dá, os textos apocalípticos, seja de Ezequiel, de Daniel, do sermão profético, de João aqui no Apocalipse, todos na mesma didática, na mesma pedagogia, para nos fazer dobrar-nos diante do Eterno, para nos humilhar diante do Senhor e não querermos interpretar Deus. Não querermos questionar Deus, não querermos discutir com Deus. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Pode o vaso perguntar ao barro, por que me fizeste assim? É para que nós nos enchamos, nos compenetremos de santa humildade e de desejo ardente de estar com Ele. Mas em terceiro lugar, porque devemos pensar no céu? Porque o céu é a herança dos salvos por Cristo. Há um belo hino antigo que diz: salvos por Jesus cantaremos lá no céu. Vamos cantar lá no céu não apenas o coroarte, mas o coroarte celestial.
Imagine o santo coro, é bíblico, nós cantaremos lá no céu. João registra então as palavras de nosso Senhor Deus, o Alfa e o Ômega. Capítulo, aqui o nosso texto, Apocalipse 21, versículos 6 e 7. Eis que faço novas todas as coisas. Versículo 5, versículos 6 e 7. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Há uma herança para todos nós. Talvez a gente não perceba, talvez nem se resolva um caso de alguma herança aqui na terra. Talvez nem dê tempo. Talvez a partilha seja tão problemática que a gente nem receba a nossa herança aqui na terra. Mas nós temos com certeza uma herança garantida lá no céu. Isto não é utopia. Eu creio, irmãos, pastores e presbíteros, que quando a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, e que coisa linda, os nossos filhos são herança do Senhor, imagine os netos, é a herança das heranças. Os filhos são herança do Senhor, e quanta alegria, há um vínculo muito forte de pai para filho, de filho para pai. Mamãe dizia, meus filhos são as cordas do meu coração. E eu era bem criança, ouvia isso, eu não entendia nada, mas hoje eu sei, mamãe estava certa. E a Bíblia vai mais a fundo, a Bíblia diz que são a herança de Deus. Agora eu creio que isto é apenas uma ilustração, para que nós entendamos que Deus está olhando para a igreja presbiteriana do Farol, e para a sua igreja em toda a terra, e dizendo, vocês são a minha herança. Nós somos a herança do Senhor. E quando chegar, por isso que a Bíblia diz que a nossa entrada na glória celestial serão bodas, será um casamento. Pense na festa. Devemos nos alegrar sim, porque receberemos a herança que o Senhor tem para nós. E vice-versa, nós somos a herança dele para toda a eternidade. Porque fomos comprados pelo seu Filho perfeito, o sangue de seu Filho Jesus Cristo. É fato consumado então, que a despeito de sua ignorância espiritual e da sua escravidão ao pecado e mesmo de blasfemar contra o Espírito Santo, o homem carnal, o homem vil, o homem do pecado, acalenta esperança de redenção. Acalenta a esperança de ser resgatado de alguma forma e de obter por seus esforços a vida dos sonhos numa eternidade, a qual ele dá os nomes que quer. Ledo engano, só existe salvação através de Jesus Cristo. Não há nirvana, não há reencarnação, não há outros céus, não há paraíso com tantas virgens, não há. Mas há o céu de Deus. E só existe um meio de se entrar no céu, é pelo sacrifício do seu Filho perfeito, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e o confessamos como nosso único Senhor e suficiente Salvador, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nós somos a igreja de Deus, nós somos o povo de Deus, completamos 37 anos, mas seremos eternos lá no céu. Não teremos o limite de tempo, mas eu creio, e eu acho que eu vou falar isso amanhã, que nós vamos nos encontrar lá no céu. Jesus deu um avant-première quando ele chamou Pedro, Tiago e João e disse... Antes ele disse, verdadeiramente alguns há dos que aqui estão que não passarão pela morte sem que antes vejam o Filho do Homem na sua glória. Ato contínuo, ele chama os mais próximos, o conselho, Pedro, Tiago e João, sobem ao monte, que recebeu o nome de Monte da Transfiguração, porque ali há um concerto da profecia, da lei e do sumo sacerdote. Elias, Moisés e o sumo sacerdote, Jesus Cristo. Eles são transfigurados. Os discípulos veem a glória do Senhor. Pedro quer continuar ali. Jesus disse, não, temos trabalho ainda a fazer aqui na terra.
tem a Igreja Presbiteriana do Farol a completar 37, 38, 39 e até Jesus nos buscar. Queridos, a Bíblia diz: de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso ceifará, aquilo que o homem semear, isso ceifará. Eu estou colocando esse versículo de Gálatas 6:7 exatamente para retratar a humanidade que nós vivemos. Essa humanidade que prega a justiça injusta, essa humanidade que prega direitos humanos desumanos, essa humanidade que prega cuidado com a natureza, mas não cuida do próximo, essa humanidade que alega defender o mico-leão dourado, nada contra, esta humanidade que está oferecendo as crianças a Moloque, sacrificando-as no ventre de suas mães. Sociedade hipócrita. É preciso que haja inferno mesmo. E há inferno. Não porque nós queremos, mas porque Deus diz: há o inferno. Sociedade hipócrita, que se diz levantar em favor, em defesa do meio ambiente, da natureza, mas é a mesma sociedade criminosa, assassina, injusta, ilegal, que rasga as leis para fazer valer os seus desatinos. Quem semeia, ceifa aquilo que semeou. Querem uma nova ordem mundial, mas sem Cristo receberão o castigo final. Não haverá ordem mundial como nunca houve desde que o pecado entrou no homem. Aquilo que eles chamam de evolução, na verdade é involução, porque a própria ciência mostra que o universo está fenecendo, está falindo, está morrendo. Claro que antes o Senhor virá e fará novos céus e nova terra. A única opção de ordem e ordem eterna está prestes a se cumprir na vida de todo homem e de toda mulher que tenha Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Aleluia! Não é por acaso que mesmo Coreia do Norte, mesmo em países islâmicos, o reverendo Amauri tem ido todo ano lá no Oriente Médio visitar cristãos novos. Eram homens bombas, Hezbollah, homens bombas, que nunca ouviram o Evangelho, nunca tiveram a Bíblia, mas têm um sonho. E o sonho é Jesus quem aparece e manda que eles busquem uma Bíblia. E acontece a conversão. Nos últimos tempos haverá sonhos. E o Senhor tem se revelado. E tem surgido uma igreja forte de homens, até então, os piores inimigos do Evangelho. Porque não depende de quem quer nem de quem corre, mas de cumprir o Senhor a sua vontade. De forma que os eleitos do Senhor, dos eleitos nenhum se perderão. Mas aqueles todos por quem Jesus morreu, dirão amém. E eis-me aqui, Senhor. Queridos, o falso cristianismo, mancomunado com qualquer religião ou filosofia anticristã, criou a ideia de medo no pós-morte do corpo. Para o cristão fiel, no entanto, o pós-morte do corpo significa o céu, o seio de Abraão, a saúde, a perfeição, a paz, o prazer, o amor, tão desejados, que só se pode obter mediante a vida de Cristo em nós. E João encerra essas palavras dizendo que o Senhor fala do céu, mas Ele também fala do inferno. O vencedor, Apocalipse 21, 7 e 8. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Queridos,
Pensemos no céu. Você recebeu Jesus como Senhor? O Senhor Jesus te recebeu a ti, Ele nos recebeu, Ele nos elegeu, Ele nos deu o Espírito Santo, Ele nos selou com o seu Espírito, e Ele diz: você é meu, você é minha, você me pertence, você é a minha noiva, e eu quero que você esteja cheia do meu Espírito. Você é minha noiva, portanto você não é nécia, você é sábia. Esteja preparada, igreja, porque a hora em que menos esperemos, o Senhor virá. O Senhor voltará. Pensemos no céu. E que, como respondeu Moody, se por acaso soubéssemos que Jesus voltaria amanhã, tenhamos a consciência tranquila de dizer: eu continuarei fazendo o que eu estou fazendo. Pregando, trabalhando, cuidando, exercendo minha profissão, os afazeres de casa, cuidando da família. Eu quero que Jesus me encontre do jeito que eu estou, porque eu estou sendo preparado na sua igreja. E com muita galhardia, com muita tranquilidade, eu posso dizer: porque eu estou sendo preparada na igreja presbiteriana do Farol. E esta igreja vai para o céu. Que Deus nos abençoe.